Então essa é a segunda metade, né, da videoaula da provinha de biologia. Aqui só vão ter as questões vestibulares, né, os testes. Eu espero que ela seja boa, né, mesmo sendo ela mais compridinha, que eu acabei me empolgando bastante. Tem bastante explicação nela, tipo, bastante mesmo. Então, tem uma boa videoaula. Então agora a gente vai dar início aos testes da nossa provinha, tudo bem? Começando com esse teste aqui, que é da FATEC da 2019, sobre o sistema circulatório, mais focado ainda no coração, tudo bem? Quando analisamos as paredes abertas de um coração humano, observamos que a cavidade cardíaca apresenta septos. O que seriam esses septos? Ele vai falar aqui logo em seguida. Esses septos dividem o coração em 4 câmaras, ou seja, são os septos que basicamente fazem a nossa circulação não se misturar, né, entre sangue arterial e sangue venoso, já que ele está dividindo o coração em 4 câmaras, tudo bem? Um desses septos, o interventricular, representa um septo sagital, que divide a porção inferior do coração em 2 câmaras. Qual é a porção inferior do coração? O ventrículo, já que o nosso coração é dividido desse jeito: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tudo bem? E no caso, a gente está falando desse septo aqui. Então, desse septo aqui, que separa o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tudo bem? Aí aqui está falando. No entanto, em alguns casos, crianças podem nascer com um defeito no coração, denominado comunicação interventricular, ou seja, uma abertura entre uma abertura no septo interventricular, que permite a comunicação entre os dois ventrículos, tudo bem? Então, você não concorda que se ele está abrindo, se esses dois ventrículos estão comunicando, seria a mesma coisa que a gente só tivesse um ventrículo? Já que esses dois ventrículos estão se comunicando, então não tem muita funcionalidade ter dois ventrículos diferentes. Então, se só tem um ventrículo, ele se assemelha muito a um coração dos anfíbios, ou a um coração dos reptilianos, sem seus crocodilianos, que esses têm 4 cavidades que nem a gente, tudo bem? Então aqui o coração dessa criança, que nascer com esse problema aqui, ele vai basicamente ter 3 cavidades, tudo bem? 2 átrios e um ventrículo aqui. Então, o que faz... qual é a principal complicação que esse coração traz? O nosso coração ter 2 ventrículos e 2 átrios é de suma importância, porque isso faz com que a nossa circulação ela seja completa. Por quê, Nicolas? Porque afinal, quando um indivíduo tem uma circulação completa, quer dizer que os sangues dele eles não se misturam. Se a gente tem somente um ventrículo aqui no caso, praticamente, quer dizer que o sangue venoso vindo do átrio direito e o sangue arterial vindo do átrio esquerdo, eles vão se misturar aqui no nosso ventrículozão. Se misturando, isso é um grande problema. Vocês não imaginam quanto é esse problema. Porque imagina, beleza, as células do corpo humano, normais, sem células do pulmão, estão esperando aqui. Ah, eu quero o meu oxigênio aqui. Aí, como esses sangues se misturam, você não concorda que a taxa de oxigênio no sangue tende a diminuir, que está indo para as células, já que ele está se misturando com o sangue que já passou pela respiração celular? Então isso é um grande problema, misturar o sangue arterial e venoso. Porque aí, além da nossa circulação passar a ser incompleta, porque agora ocorre a mistura entre esses dois tipos de sangue, vai desencadear em uma série de pontos negativos para o corpo dessa criança em questão. Então, a principal consequência, sem dúvida nenhuma, é a mistura do sangue arterial e venoso, tudo bem? Porque aí vai prejudicar a oxigenação dos tecidos. E aqui, então vamos ver as outras alternativas. O coração não receber mais sangue arterial dos pulmões. Errado. Vai vir o sangue arterial ainda pelo lado esquerdo, não vai mudar em nada. A ausência total da oxigenação no sangue nos alvéolos pulmonares. Errado também. O ventrículo vai continuar mandando sangue para os pulmões. Só que agora esse sangue não vai ser somente sangue venoso, e sim também alguma parte de sangue arterial, tudo bem?
produção excessiva de muco nas vias respiratórias. Não, esse indivíduo não está gripado, né, para ter que fazer isso. O bloqueio das vias respiratórias superiores, impedindo a passagem de ar para a traqueia. Definitivamente não, né? Porque isso aconteceria, meio ilógico, né? Então, agora a gente vai passar, né, para a nossa sexta questão, que apresenta um esquema de coração, tudo bem? Isso é uma questão relativamente fácil, né? Porque não envolve muito conceito, envolve mais você saber aonde está cada parte do coração, que você ou você sabe, né? Ou você não acaba sabendo, tudo bem? Então, vamos lá. Opa! Então, vamos lá. Mackenzie 2018, o esquema abaixo, esse daqui, né? Mostra de forma simplificada o caminho do sangue no corpo humano, indicado por setas. As câmaras cardíacas legendadas por AD, átrio direito, AE, átrio esquerdo, VD, ventrículo direito e VE, ventrículo esquerdo. E os principais vasos sanguíneos estão numerados de 1 a 4. Aí ele está perguntando aqui, basicamente para a gente localizar a artéria aorta e a veia cava, tudo bem? Que se você não soubesse aonde exatamente vai estar, você poderia pensar, tá, eu sei que a artéria aorta e veia cava participam da grande circulação, né? O que seria a grande circulação? É quando o sangue vai para o corpo inteiro, né? Beleza, vai para o corpo inteiro porque aí ele vai trazer o sangue arterial para as células poderem realizar a respiração celular, tá? Então, eu também sei que a artéria sai do coração e veia entra no coração, né? Porque é aquele esquema, né? Veia vem, artéria vai. Veia vem, artéria vai. Se veia vem, artéria vai, então você não concorda que a veia cava, ela tem que ir em direção ao coração, tudo bem? Então a gente sobra com a 1 e a 3. Já a artéria, a aorta, veia vem, a artéria vai. Ou seja, a artéria sai do coração. Então a artéria da aorta pode ser a 2 e a 4. Tudo bem? Então, e a gente sabe também que tanto a artéria aorta quanto a veia cava participam da grande circulação. Ou seja, elas vão levar oxigênio para o nosso corpo. E não passar pelos alvéolos pulmonares para ocorrer a nossa troca gasosa. Então, o que sobra aqui? Então, a gente consegue eliminar que a artéria aorta não é o número 2 e a veia cava não é o número 1, visto que elas participam da grande circulação e como a artéria vai, então a artéria aorta é o número 4 e veia vem, então a veia cava é a de número 3. Tudo bem? Então agora a gente vai passar para a sétima questão, né? Que é o outro teste da Universidade alguma coisa do Paraná, não importa o nome, né? Em muitos animais, o sistema respiratório e o sistema circulatório apresentam relação funcional entre si, de fato. Em relação aos dois sistemas, considere as proposições a seguir. Então, aqui a gente perceber que ele vai ser uma questão básica do sistema circulatório e do sistema respiratório, como eles interagem entre si. Qual é essa interação, Nicolas? Bem, essa circulação é ao longo da nossa pequena circulação. O que seria a pequena circulação? Enquanto na questão anterior eu falei que a grande circulação, que participava a artéria aorta, a veia cava, ela levava o sangue arterial, que era um sangue oxigenado, né, para o corpo inteiro, para as células fazerem a respiração celular. Na pequena circulação, vai levar um sangue venoso em direção ao pulmão, para esse receber oxigênio e expelir o seu gás carbônico, tudo bem? Como isso? Através de um processo chamado hematose, que é nada mais nada menos que a troca gasosa, só que um nome bonitinho para ela, tudo bem? Então vamos ver as afirmações aqui. A hematose é a transformação do sangue venoso em arterial. Isso está certo. Por quê? Porque na hematose vai ocorrer a saída de gás carbônico do sangue, tudo bem? Vai sair e vai entrar oxigênio no sangue, tudo bem? Então, o sangue o sangue venoso vai deixar de ser venoso e vai virar um sangue arterial. Então, essa daqui está certa.
Então aí a gente fala que essa está errada, ou essa pode estar certa, está errada, essa pode estar certa e essa está errada. Tudo bem? Então vamos analisar a segunda afirmativa. O sangue que chega aos pulmões é um sangue arterial, rico em oxigênio. Aí vamos pensar o seguinte, tá, o sangue está chegando no pulmão, certo? Por que o sangue está chegando no pulmão? Porque ele vai realizar a hematose, né? Porque ele vai virar um sangue venoso em arterial. Se ele vai virar um sangue venoso em arterial, então não vai chegar um sangue arterial nele, né? E sim vai chegar um sangue venoso. Tudo bem? Por que vai chegar um sangue venoso? Porque o sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, rico em CO2. Porque esse gás carbônico é oriundo da respiração, das respirações celulares das células do nosso corpo. Então, no pulmão, chega sangue venoso, tudo bem? E não é arterial. É sangue arterial que vai sair do pulmão e não entrar. Então, o sangue venoso vai entrar no pulmão e sangue arterial vai sair do pulmão, tudo bem? Opa! Então, aí agora a gente vai para a terceira afirmativa. Então, a gente sabe que essa está correta e essa está errada, tudo bem? Então, aqui, a veia pulmonar transporta sangue venoso do pulmão ao coração. Aquele esquema, veia vem, artéria vai, tudo bem. Essa veia pulmonar vai levar sangue oriundo do pulmão para o coração. Mas a gente sabe que no pulmão, o que foi realizado lá no pulmão, como eu já havia dito? O pulmão houve a hematose, tudo bem? Essa hematose ocorreu a troca gasosa. O que seria essa troca gasosa? Saiu CO2 e entrou oxigênio. O sangue deixou de ser venoso e passou a ser arterial, tudo bem? Arterial. Não é só que o sangue do pulmão vai vir pelo coração por causa de uma veia que vai ser um sangue venoso. Lembrem-se das duas exceções dessa regrinha. Tanto a artéria pulmonar quanto a veia pulmonar vão ser as grandes exceções dessa regrinha. Por quê? Porque a artéria pulmonar vai carregar sangue venoso. Por quê? Porque ela vai vir do átrio direito lá para o pulmão, do ventrículo direito, perdão, lá do pulmão, e esse sangue do ventrículo direito, ele veio da circulação completa, ou seja, ele está rico em gás carbônico, porque o oxigênio que estava nele já foi usado para respiração celular. Então, a artéria pulmonar vai ser um sangue venoso e a veia pulmonar vai ser um sangue arterial, tudo bem? Porque nela, o sangue que está nela já vai ter feito a hematose. Já ter feito a hematose, já entrou oxigênio nela. Entrando oxigênio nela, ela passou a ser um sangue arterial, tudo bem? Então vamos para a última afirmação, né? A artéria pulmonar transporta sangue venoso até o pulmão. Isso está certo, tudo bem? Porque isso está certo, como eu já havia dito. Artéria pulmonar e veia cava são as grandes exceções. A artéria pulmonar vai transportar sangue venoso, sim, porque o sangue que está nela já foi usado para respiração celular. Então ele está rico em CO2. E a veia pulmonar, o sangue que está nele realizou a troca gasosa recentemente. Então ele está rico em O2, tudo bem? Então é isso. Então agora a gente vai para questão 8, tudo bem? Que apresenta um exame de sangue de 3 pacientes distintos e quer saber qual é o sangue de cada um, tudo bem? Então vamos fazer aqui, né? Então a gente tem aqui, que é um hemograma, ou seja, um exame de sangue, né? Certo? Que registra informações sobre os componentes celulares do sangue. Aí ele fala de 3 pacientes, tudo bem? Eu vou passar aqui, tudo bem? Vou passar aqui que tem uma tabela completa. Se vocês quiserem ler o enunciado, vocês podem pausar aqui. Vou dar uma pausinha. Então vamos lá. Então, esse é o hemograma que é apresentado pra gente, tudo bem? Tem a ficha A, B e a C e fala pra gente ver qual paciente é de cada um. Nessa questão daqui, o paciente 1, tem o paciente 1, o paciente 2 e o paciente 3. Nessa questão aqui, ele fala que o paciente 1, ele chegou pálido e ele também chegou com, se eu não me engano, calma aí, deixa eu voltar aqui rapidinho.
ele chegou aqui pálido e com cansaço constante, tudo bem? Ah, Nicolas, ele tá com cansaço constante. Então tá a ver com a tireoide, né? A tireoide regula o metabolismo? Calma. Não é só porque que ele tá cansado que agora vai ter a ver com a tireoide, tudo bem? Tem outras causas para um cara estar cansado. Mas aqui o principal aspecto para a gente descobrir qual é o hemograma do 1 é essa característica aqui, dele tá pálido. Se ele tá pálido, isso é um sintoma principal de anemia. O que seria anemia, Nicolas? Anemia é a falta de ferro no nosso organismo, tudo bem? Quando a gente não tem ferro suficiente, a gente não consegue produzir hemácia suficiente. Por quê, Nicolas? Porque o principal componente da hemácia é o ferro. Se a gente não tem o ferro, a gente não consegue produzir hemácia suficiente. Se a gente não consegue produzir hemácia suficiente, o transporte gasoso de oxigênio nas nossas células vai estar prejudicado. Por quê? Porque são as hemácias que transportam o oxigênio no nosso corpo. E se a gente não tem oxigênio no nosso corpo, as nossas células não conseguem realizar a respiração celular. E por isso que a gente fica cansada. Então aqui, nessas fichas, o que a gente deve procurar para o paciente 1? O que tem menor quantidade de hemácias. Então a gente apresenta aqui que tem o eritograma, o leucograma e a contagem de plaquetas. Eritograma nada mais nada menos é que a contagem de hemácias, só que um nome bonitinho, tudo bem? Então então é esse que a gente tem que olhar. Qual que tem a menor quantidade de hemácias? Que você dando uma rápida olhada é aqui, a ficha C. Então a ficha C é do paciente 1, já que tem a menor quantidade de hemácias, tudo bem? Aí no caso do paciente 2, ele é dito pra gente que ele tem HIV, ou também, se você quiser chamar, tem AIDS. O que ocorre nessa doença, Nicolas? Ela faz com que células do nosso corpo ataquem os nossos glóbulos brancos, ataquem os nossos anticorpos, tudo bem? Então, o que isso gera na gente? Vai deixar o nosso sistema imunológico mais fraco, tudo bem? A nossa imunidade aqui vai baixar. E já que os nossos glóbulos brancos aqui, nossos leucócitos, eles vão baixar, tudo bem? Então, o que a gente tem que olhar aqui para o paciente 2? O paciente que tiver menor quantidade de leucócitos. E como a gente olha isso, a gente olha no leucograma. Porque vai ser o exame que vai analisar a quantidade de leucócitos, tudo bem? Então, dando uma rápida olhada, a gente percebe que o paciente que tem menor é o da ficha A. Então, o da ficha A é o do paciente 2, tudo bem? Agora a gente passa para o paciente 3, que ele fala que ele sangra com muita facilidade, que os vasos dele se rompem e demoram para coagular, demora para o sangue dele coagular. Então a coagulação dele é muito baixa. Qual é a célula responsável pela coagulação principalmente? Note que eu falei principalmente, porque o glóbulo branco também tem, os leucócitos tem sim uma certa participação, só que essa participação é bastante pequena. Mas principalmente, sem dúvida nenhuma, são as plaquetas. Então, se o sangue dele coagula com uma baixíssima velocidade, então a quantidade de plaquetas dele é muito baixa. Então, para a gente descobrir então, a ficha desse paciente, a gente só tem que olhar a contagem de plaquetas, o menor número, que no caso é da ficha AB, 12.000. Tudo bem? Então, deu essa sequência aqui, ok? CAB, 1, 2, 3. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a última questão, né? Que é a questão do número 9 aqui, que é dessa universidade aqui lá de 2016, tudo bem? Desculpa o enquadramento, né? Vocês viram que mudou porque o enquadramento lá automático ele tava meio que cortando certas partes muito importantes. Então eu comecei a cortar assim. Então vamos lá. Aqui a gente fala aqui, o sangue é um tecido corporal complexo que exerce diversas funções no corpo humano, entre elas transporte de gases, defesa contra patógenos e coagulação. Isso tá certo, tá bem certinho. Um breve resumo, muito bem resumido, né? Quais as funções sanguíneas, qual a função do sangue. Então, aqui tá falando. Analise corretamente em relação ao sangue. Analise
Ali, desculpa, a alternativa é correta em relação ao sangue e seus componentes. Calma, deixa eu beber água. Tem que se hidratar, galera. Importante. Tá bom, então vamos lá. Aí tá falando aqui, vamos começar aqui. As hemácias humanas são células que dividem continuamente, mantendo um número adequado para a realização de transporte de gases. Tá certo em certa parte isso. Sim, as hemácias são as células responsáveis pelo transporte de gases, como eu já falei, né, na questão 8. Mas essa parte aqui, ó, dividem continuamente. Essa parte aqui pega. Porque as hemácias, elas não se dividem continuamente. E sim, dificilmente você vai ver uma hemácia se dividindo por aí, tudo bem? Então, por causa dessa afirmação aqui, que elas se dividem continuamente, é que a gente pode falar que essa alternativa aqui está errada. Tudo bem? Vamos para a segunda. Os megariócitos são células que convertem em macrófagos. São células que se convertem em macrófagos, importantes para o processo de fagocitose. Sim, os macrófagos são os responsáveis pela fagocitose, né? O processo de fagocitose lá no nosso sistema imune. Mas esses macrófagos, eles não são oriundos do megariócitos, tudo bem? Os megariócitos vão virar as plaquetas, tudo bem? Eles vão virar as plaquetas e não os macrófagos. Por isso que essa alternativa aqui ela tá errada, ok? Agora a gente vai aqui, né? O plasma sanguíneo contém uma série de substâncias, destacando-se água, proteína, íons, hormônios, nutrientes e gases. Essa questão tá bem certa, né? Mas não vamos nos precipitar, né? Vamos ver todas as outras alternativas antes de só marcar, né? Ignora que você já sabe o gabarito, pelo amor de Deus. Vamos simular quem tá numa provinha aqui, né? Os linfócitos são tipos especializados de eritrócitos, responsáveis pela produção de anticorpos. Essa alternativa, por que ela está errada, Nicolas? Para mim parece que ela está bem certa. Ela está errada por um simples detalhezinho que pode pegar muita gente. Os linfócitos não são oriundos do eritrócitos, tudo bem? Os eritrócitos, eles vão produzir os nossos queridos fagócitos, tudo bem? Que vão ser responsáveis pela fagocitose. Mas espera aí, Nicolas, você tinha falado que os macrófagos fazem isso. Sim, eu tinha falado, os macrófagos também fazem isso, tudo bem? Não são só os macrófagos que vão produzir os fagócitos, tudo bem? Tem vários outros tipos de anticorpos, ok? Como, por exemplo, os neutrófitos. Os neutrófitos também produzem fagócitos, tudo bem? E esses linfócitos aqui, eles são produzidos lá pelos leucócitos, tudo bem? E não por... Eles não são tipos especializados de eritrócitos, e sim de leucócitos, tudo bem? Porque, primeiramente, eritrócito já é um tipo especializado de leucócito, mas esse eritrócito não não produz anticorpo, tudo bem? Os eritrócitos, principalmente, eles agem para remediação de parasitas, para produção de fagócitos, né? Para intervir em algum corpo estranho que seja um parasita. E os linfócitos, eles sim, fazem parte da produção de anticorpos, porém eles são tipos especializados dos leucócitos, que são os nossos queridos glóbulos brancos, tudo bem? E por isso essa alternativa está errada, ok? Aí aqui a última. As plaquetas são importantes componentes do sangue, responsáveis pela captura e destruição de partículas invasoras, como algumas bactérias. Você deve ter notado pelo tom de voz que essa alternativa é bem estranha, né? Plaqueta ser responsável por captura de bactéria? Não, né? Plaqueta é responsável por coagular sangue. Quem é responsável por capturar corpos estranhos, como por exemplo bactéria e vírus, são os fagócitos, né? Que são lá do nosso querido sistema imune. Então, se essa aqui tá errada, então a gente estava certo. Essa daqui é a alternativa certinha, tudo bem? Então agora a gente vai para a última questão, né? Aqui, opa, dei um sem querer. Olha, aqui, ó. Essa questão é bem rapidinha de fazer, tudo bem? Então a gente vai lá. Questão 10, Enem. Pesquisas criaram um tipo de plaqueta artificial,
feita com polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete deixa eu pegar aqui o texto, agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Já que é uma plaqueta, né, faz sentido ela acelerar a coagulação. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude a sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Tudo bem? O que seriam essas... Esse detalhe aqui de transformar em rede é um detalhe que a gente não precisa saber, mas se você quiser saber, essas redes que as plaquetas vão agir são chamados de fios de fibrina, tudo bem? Você não precisa saber disso, é mais uma curiosidade bem legal mesmo. Que esses fios de fibrina vão ser os responsáveis pela formação da nossa querida casquinha, né? Que a gente adora tirar por causa que é uma aquisição evolutiva. Isso tudo você não precisa saber, tudo bem? Pode ter certeza. Então, essa afirmação, basicamente confirmo que eu venho dizendo lá da questão 1, né? Que as plaquetas não agem na coagulação do sangue sozinha, tudo bem? Tem sim uma parte de glóbulo branco, né? Que vai intermediar essa situação, tudo bem? Não são só as plaquetas que fazem todo o trabalho. Tem sim o glóbulo branco aqui e tudo bem. Aí aqui tá falando, qual a doença cujos pacientes seriam melhor no seu estado de saúde com o uso desse material? Tudo bem? Então a gente analisa aqui que tem várias doenças. Então vamos ler de uma a uma. A primeira aqui que aparece é a doença de Chagas, tudo bem? Então vocês devem lembrar, né, lá do nosso primeiro ano, que a doença de Chagas não é, sim, uma doença que vai provocar a não coagulação do sangue, tudo bem? É mais é mais uma doença que vai fazer outro mal pro nosso corpo, tudo bem? E não fazer ele parar de coagular, ok? Aí, segundo, a gente tem a hemofilia, que essa sim é uma doença característica de... É uma doença onde o corpo não produz tanta plaqueta, tem uma baixa quantidade de plaquetas, e tendo uma baixa quantidade de plaquetas faz com que ele demore muito para coagular e que sangre muito fácil. Por isso que essa alternativa é correta, tudo bem? A terceira aqui é a aterosclerose. Você deve lembrar lá da aula do Raul que a aterosclerose não é nada disso, tudo bem? Eu acho que foi o Raul. Foi o Raul ou Eduardo, não importa agora. A aterosclerose nada mais nada menos é que o entupimento de uma artéria, tudo bem? Seja por causa de uma placa de colesterol, principalmente. Tudo bem? Então, então a gente já pode descartar, né? A doença de Chagas, que não é nada disso, né? E a aterosclerose, tudo bem? Que é uma doença para entupimento de artéria, não tem nada a ver com coagulação sanguínea. A segunda é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que seria isso, Nicolas? Essa doença vai fazer com que é uma doença autoimune, vai fazer com que você crie anticorpos que ataquem os seus anticorpos, os seus linfócitos T e B. É bem louco essa doença, de você imaginar, né? Porque você vai produzir anticorpo que ataca os produtores de anticorpo. Então, mas não tem nada a ver com coagulação sanguínea, tudo bem? Então essa também está errada. E a última que sobra é a filariose. Filariose, também mais conhecida como elefantíase, é aquela doença, né, que vai causar o entupimento de um vaso linfático e por isso que a gente o local, né, começa a inchar bastante, porque começa a ocorrer o acúmulo de linfa. E aí o tecido vai começar a inchar cada vez mais. Tudo bem? Então, é isso daqui. Essa foi essa videoaula, né? Da nossa provinha. Espero que você tenha entendido tudo. E até um próximo dia. Então, essa foi a segunda videoaula, né? Aqui a gente termina as videoaulas sobre a provinha de Biologia 1, lá do dia 12. A primeira provinha de Biologia 1. Não sei aí se vai ter mais. Vocês do futuro podem saber, né? Então, é isso. Então, até uma próxima videoaula.